Por exemplo, eu tô numa sala de aula, né? Tô numa sala de aula e tal, tá chegando a minha hora de apresentar o trabalho. E eu não lido muito bem com isso, aquele tanto de gente olhando pra mim e tal, o professor, né? E eu fico angustiado, por exemplo, né? Eu fico ali parado e começa a suar, né? E vem embrulhando a barriga, aquela coisa toda. E aí eu fico, caramba, cara, eu vou travar quando chegar a minha vez. Ou seja, de repente é muito mais simples a gente, de repente, parar e pensar, pô, peraí, eu estudei tanto, meu trabalho tá tão bom, né, Laís? Ou seja, Sim, fazer como você falou, pontuar, né, os benefícios que pela ansiedade vieram, né? Ou seja, a gente pode canalizar isso daí para algo negativo, como por exemplo travar, né? Ou então canalizar isso daí para algo positivo de alguma maneira. sim. Como a gente usa assim a ansiedade de forma positiva nessa situação assim? Pensa só, se eu vou travar, eu tô cometendo uma distorção cognitiva, previsão de futuro, por exemplo. Legal. Ninguém é profeta aqui. Ninguém é profeta. Aham. Eu brinco que ninguém tem aquela bolinha de cristal, né? Sim. Se você encontrar um lugar, por favor, me fale que eu quero uma. E que Eu quero funcione. comprar uma, que funcione, que funcione. Mas ninguém tem bolinha de cristal. Então, assim, eu vou travar. Aí, o que os meus clientes falam, não, Laís, é porque eu sempre travei. Fala, entendi. Então, você tá prevendo o futuro com base no teu passado. Inteligente. Capacidade cognitiva tá em dia. Uhum. Ótimo. Mas a garantia que você vai travar? Você sempre travou? Hum. Não, teve uma vez que eu não. Ah, entendi. Então não é tão certo assim a sua bolinha de cristal, né? Uhum. E aí eu começo a perceber e ajudar o cliente a perceber que essa conclusão de eu vou travar, às vezes, é justamente o que me leva a travar. Uau. É uma coisa que na psicologia a gente chama de crença autorrealizadora. Uhum. Eu, eu vou travar. E aí eu não foco mais em nada além dos meus sintomas fisiológicos, que estão super em alerta, porque eles estão me deixando ansioso, apresentar é importante, ter a nota é importante, eu tenho medo da avaliação das pessoas, um monte de coisas que são justas, ok. Mas eu só foco nessas coisas e deixo de focado, beleza. Eu posso travar. Se eu travar, o que eu vou querer fazer? Como que eu posso, às vezes, o que eu posso utilizar aqui para me ajudar a não travar? Como que eu posso me. Sabe? E eu não. Às vezes, só de tirar o foco do sintoma fisiológico e desse pensamento fixo, né? Dessa previsão de futuro aí, dessa conclusão precipitada, que pode ser também. Eu vou travar, só às vezes de fazer esse exercício eu já consigo relaxar um pouquinho mais e conseguir fazer. Vou estar tranquilão, de boa, igual uma pessoa que é super de boa com a apresentação? Não. E não tem expectativa. Eu acho que esse, às vezes, é muito erro das pessoas. Eu tenho clientes que são mais introvertidos e clientes que têm uma timidez mais elevada, por exemplo. Às vezes, a expectativa deles é que falem igual a mim, por exemplo. Eu sou muito extrovertida e não sou muito sem vergonha para falar, né? Eu tenho muita tranquilidade. Então, às vezes, a pessoa, mas eu queria. Pô, mas tu não vai ser. Não Uhum. tem essa não é a tua habilidade é outra, tá tudo bem. Então vai ser sempre um pouco desconfortável, mas você consegue encontrar conforto no meio desse desconforto. Perceber que você consegue lidar com esse desconforto sem travar, de boa, vai estar desconfortável, vai estar com sintoma de ansiedade e ainda assim vai fazer a apresentação. Então, eu começo a perceber que aquele monstro todo, putz, na verdade ele era um gatinho. Hum. Eu consigo começar a olhar, não porque ele diminuiu, mas eu me tornei maior, eu comecei a entendi, então eu consigo lidar com isso. O que antes a minha cabeça fala, eu não consigo lidar, eu vou travar. Então, esse processo de aprendizado, que é o tal do autoconhecimento, por Legal. exemplo, ele contribui nisso, é de eu perceber as minhas potencialidades e não só isso, criar caminhos que funcionem para mim, Perfeito. para eu lidar com aquilo. Não é o do amiguinho. O amiguinho pode servir para mim, pode não servir. Qual é o meu caminho? Qual é o caminho que eu vou aprender a lidar, por exemplo, com uma apresentação sem travar, mesmo me sentindo ansioso? Opa. E aí tem várias estratégias que você pode ir treinando. Em psicoterapia, a gente tem muita. O bom da psicoterapia é que ela é individualizada, né? Eu tenho uma teoria, mas a teoria ela não é engessada no sentido de, todo mundo tem que ser assim. Não, eu pego aquilo, identifico aquela realidade e como que se encaixa? Vamos criar estratégias para se encaixar? Vamos Pessoas criar são estratégias. diferentes, né, São Laís? diferentes, não adianta. Não Uhum. adianta você ter expectativa de resolver o mesmo problema que o meu, por exemplo, da mesma forma que eu. Você é uma pessoa diferente. Não tem esse caminho, né, igual.